Eu gostaria de gravar esse vídeo a respeito de um sujeito cujo nome parece ser Michel e cujo vlog se chama História Hoje, e ele coloca história com Y, onde ele grava um vídeo a respeito da destruição da cultura clássica pelo cristianismo. Este é um vídeo resposta a um famoso youtuber que passou a me caluniar em suas páginas e é conhecido por ser um grande difamador. E aqui nós vemos no caso desse tal de Michel, que se diz professor de história da rede pública. Aí a gente até lamenta como o Estado brasileiro oferece uma péssima educação. Aliás, nós somos dos piores sistemas educacionais do mundo. Aí dá para entender porque existem certos Michéis por aí pregando as piores absurdidades. Conde Lupô vem acusando em suas páginas esse canal e a mim de ser um fraudador da história, de deturpar, de fazer citações deturpadas. Eu peguei algumas anotações do senhor Michel em que ele tenta realmente de todo custo adulterar os fatos históricos. Como o Conde Lupô, ele não me deu a oportunidade de debater isso com ele, muito pelo contrário, ele, como covarde, covardemente fugiu do debate. Com gente desonesta a gente não discute, a gente simplesmente despreza. Preferindo a chicana e o circo e a calúnia, ou você é muito desonesto, ou você é muito ignorante. Nós vamos dar uma resposta a ele neste vídeo. Para começar essa resposta, vamos investigar um pouco o nível intelectual daquele que nos acusa de fraude e impostura. Então vamos fazer um vídeo em duas partes. Na primeira parte a gente vai investigar o nível intelectual daquele que nos acusa de desonestidade, de fraude. E no segundo vídeo a gente vai discutir também, respondendo aí algumas outras acusações do Lupô, a nossa tese, aqui que nós nos propomos no nosso estudo. Mas antes de começarmos, confira a sua inscrição no canal, deixe seu like, o seu comentário sobre qual outro tema histórico você deseja saber mais. Eu sou Michel e você está no História Hoje. O problema é a pessoa se utilizar de expedientes desonestos para defender uma ideia que é falsa. Essa discussão aqui será emblemática para mostrar o procedimento desonesto no debate que o Conde Lupô supostamente teve comigo. Eu comentei no meu canal sobre a tolerância que os romanos tinham com relação às outras religiões. Eu coloco um post, né? Eu falo que não há liberdade de consciência, mas havia tolerância. Isso é claro, isso todo mundo sabe. Mas o Lupô, ele me deu uma série de respostas contrárias a isto. E uma vez que ele viu que as respostas que ele deu eram erradas, ele simplesmente vai e apaga as respostas e continua conversando como se não tivesse ocorrido nada. Aqui, por exemplo, ele acha curioso a minha incapacidade de avaliar fontes acadêmicas, diz que eu conheço historiadores sérios como Daniel Hopes e mesmo Thomas Woods, e é verdade, e me deixei trapacear pela Catherine Nixon. Bom, eu vou ler aqui o que ele disse nesse nosso diálogo aqui para mostrar para vocês o quanto de ignorância histórica esse sujeito tem. Então ele vai dizer o seguinte aqui: vamos desenhar mais uma vez, já que discuto com delinquente. Ele me chama de delinquente. Os cultos pagãos não eram livres, isso é anacronismo. Os cultos de outros povos tinham que se adequar aos cultos romanos, sob pena de serem esmagados. Segundo ponto, o rito pagão era prático e quem não se adequasse a ele era proscrito. Isso é tolerância onde, seu tremendo mitomaníaco? E aí ele emenda erroneamente, né? Não haveria nenhum ganho político dos imperadores romanos se a religião cristã não fosse tão importante. Juliano Apóstata tentou restaurar a antiga prática pagã e não conseguiu. Como então, olha só a pergunta ignorante, como então 90% dos pagãos, com o apoio do imperador, não conseguiram destruir 10%, seu mentiroso? É importante frisar o mentiroso aqui, né? A gente vai responder isso aqui com o autor que ele diz que leu e que conhece, que é um apologeta cristão, que é o Daniel Hopes, mas ele não leu direito.
Então vamos lá, vamos provar para o Conde aqui o quanto de desconhecimento histórico ele tem. Vamos ler juntos aqui o trecho que o Daniel Ropes dá da quantidade mais ou menos de cristãos por volta do século III. Mas essa mesma quantidade de pessoas ela vai ser encontrada mesmo na época de Constantino e até mesmo na época de Juliano, o apóstata. Então vamos lá. A gente desta época não nutre pelas estatísticas o respeito supersticioso que lhe dedicam os modernos. É muito raro encontrarmos dados que nos forneçam alguma pista. Em Roma, por exemplo, em meados do século III, uma carta do Papa Cornélio diz-nos que há 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, leitores e hostiários e mais de 500 viúvas indigentes, o que permite supor que a comunidade contava entre 40 e 50 mil almas, entre 1 milhão de pessoas em Roma. Tá? A comunidade cristã contava, por volta ali da época do Juliano Apóstata, com 50 mil almas. Aí ele vai terminar aqui. Ainda há pouca coisa para uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Cartago e Alexandria deviam ter igrejas de importância parecida. Então, quer dizer, do que ele está falando? Só lembrando, essa passagem está no livro do Daniel Ropes, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, que é o primeiro volume da coleção dele, da história do cristianismo, na página 317. Agora vamos à questão da tolerância romana. A Roma antiga era tolerante ou não com as outras crenças? Vamos ouvir um pouquinho aí do Dr. Lupo. Para sabermos como os princípios e as regras essenciais da política foram então modificados, basta lembrarmos-nos de que a antiga sociedade fora constituída por uma velha religião, cujo principal dogma era de que cada deus protegia exclusivamente uma família ou uma cidade, só existindo para esta família ou cidade. Ou seja, acabou com a ideia de tolerância religiosa, porque ele estava já chegando ao ponto de dizer que existia liberdade religiosa no mundo pagão, ou que os romanos toleravam os deuses de outros povos. Evidentemente que eles toleravam, contanto que eles tomassem os ritos desses deuses e se sujeitassem à autoridade romana. Tem um fortíssimo preconceito histórico, né? Lendo a história do cristianismo do escritor conservador Paul Johnson, nós podemos ler o seguinte: de nenhum modo está claro porque, em primeiro lugar, o império e o cristianismo chegaram a se chocar. O império se mostrava tolerante com todas as seitas se elas mantivessem a paz. É possível que o cristianismo judeu estivesse influído por irredentismo zelota e judeu, mas o cristianismo gentílico das missões paulinas era apocalíptico e rechaçava o racismo. Agora vamos ler no Daniel Ropes como é que os romanos se comportavam diante das outras religiões. Vamos lá. Isso está na página 140, 141 e 142 do livro A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Ainda neste caso, foi do leste que proveio esse contributo, como consequência da conquista. Foram os filósofos gregos e os homens cultos do Oriente que semearam a inquietação metafísica no velho romano pragmático, dominado nas suas relações com os deuses por minuciosos cálculos de sacrifícios e de serviços. A Ásia, matriz das religiões, gerou no mundo romano uma vida espiritual superior, não em meios muito limitados. Mas sucede de outro modo com os cultos orientais, que já há muito tinham invadido a consciência romana e possuíam adeptos em todos os meios. Em 204 a.C., em plena Guerra Púnica, a fim de implorar uma ajuda celeste contra Aníbal, Roma mandara a vida à Frígia, a grande mãe, e sob a forma da Pedra Negra de Persimonte, instalaram-na no Palatino. Como 2 anos mais tarde Cipião vencia o inimigo em Zama, o sucesso granjeou para Deus o direito de cidadania, e daí por diante viram-se na cidade conejos de galas com vestes variegadas e barretes frígios de cor vermelha, que escoltavam o jovem pinheiro Atis, choravam a sua morte com gritos ritmados e lançavam violetas sobre o seu leito. Depois, no decorrer do século I, foi a vez do Egito oferecer a Roma os seus deuses e os seus assessores. Ísis, a deusa boa, consoladora, contou logo com milhares de adoradores, sempre pontuais em celebrar as festas da navegação da Dama, em 5 de março, ou em comemorar no outono o drama simbólico em que a esposa divina procurava e encontrava de novo, para lhe restituir a vida,
o corpo de Osíris despedaçado por Sete. E quantas outras dessas divindades, em que o Oriente era tão fecundo, não vieram a seguir? A Astarte fenícia, a Afrodite síria, a Dama das Feras da Anatólia, o Adonis morto e ressuscitado de Biblos, o famoso Tamuz, que era invocado de braços levantados. A maré mística continuará a subir ao longo dos primeiros séculos. Baal de Comagena, Malagbel de Palmira, Dossares, deus árabe, não há nenhuma personagem celeste que Roma tenha encontrado no seu caminho e não tenha adotado em maior ou menor medida. Pouco antes da nossa era, vindo dos planaltos da Pérsia e descoberto no Oriente pelos exércitos, Mitra inaugura sua fulminante carreira, tomando pé na Mesopotâmia e na Capadócia, e depois, muito rapidamente, nas províncias ocidentais. Nero far-se-á iniciar no seu culto por intermédio do rei da Armênia, e no fim do século I, a formidável vaga mitraítica começará a espraiar-se por todo o império e levará milhares de romanos a não alimentar outra esperança fora a que lhes vem do sangue do touro. Uma vez assentados no Ocidente, todos estes cultos assumem um caráter quase padronizado, que vão buscar alguns dos seus templos de origem. Organizam-se sob a forma de mistérios, isto é, em vez de se apresentarem abertos a todos e em plano de igualdade entre si, conforme as leis e os costumes da cidade, olha só, fecham-se sobre si mesmos, tornam-se exclusivos e impõem uma iniciação aos seus adeptos. Já na Grécia, ao lado da religião oficial, existiam os mistérios de Eleusis, que tinham adeptos até em Roma, bem como os mistérios de Dioniso Baco, que cenas de depravações escabrosas tinham tornado bastante atraentes. A velha tradição de Orfeu, rica em mitos, mergulhava fundo nos arcanos do conhecimento, impregnava muitos desses esoterismos e dava-lhes ressonâncias sublimes. A propósito dos mistérios de Eleusis, Cícero dissera que traziam a alegria de viver e permitiam morrer com uma bela esperança. E era isso, de uma maneira geral, o que a maior parte das pessoas procurava numa ou noutra forma de religião oriental. A salud já não era concebida na acepção terra a terra da antiga Roma, isto é, como um sadio equilíbrio da vida presente, mas como a promessa de uma libertação espiritual e de uma felicidade eterna. E era isso o que melhor da alma antiga desejava no momento em que o Evangelho entra em cena. Agora poderíamos perguntar para o dublê de Pensador, o Conde Lupo. E agora? Como é que fica? Aliás, eu não me sinto nem na obrigação de saber tudo. Senhor Lupo, você não tem obrigação de saber tudo. No entanto, difamar as pessoas que sabem alguma coisa é mais fácil do que procurar se informar, não é verdade? A visão histórica do Conde é bastante distorcida e a liberdade judaica no mundo antigo, muito conhecida, é desconhecida para ele. Vale a pena aqui ler um trechinho daquilo que eu parafraseei do historiador Theodor Mommsen. Mas mesmo os senhores de Roma eram tolerantes com os judeus, nos quais encontravam camponeses, artesãos, trabalhadores. Naquela época ainda não eram caracterizados como comerciantes. Em alguns casos, mostravam alguma simpatia por eles. Eles gozavam de alguns privilégios especiais, especialmente no Oriente, como a observância do sábado. Eles tinham sua própria jurisdição e não eram obrigados a se submeter à jurisdição romana. César os apoiou de muitas maneiras. Augusto dotou generosamente o Templo de Jerusalém. Nos termos da doação imperial, todos os dias um touro e 2 cordeiros foram sacrificados ali ao Deus Altíssimo. Agripa, um amigo íntimo de Augusto, ele também favoreceu os judeus. Por outro lado, Calígula, um tanto excêntrico e aspirante a ter seu próprio templo, que apareceu em público vestido com os atributos de várias divindades, inclusive mulheres, que vivia casado com sua irmã Drusila e queria sua imagem mesmo no Santo dos Santos de Jerusalém, expulsou os judeus das principais cidades da pátria, onde eram especialmente numerosos. Mas mesmo o imperador Cláudio, antes de perseguir os judeus de Roma, ele havia promulgado um decreto a seu favor, no ano 42, concedendo-lhes uma jurisdição especial válida em todo o império, embora, ao mesmo tempo, os advertisse para não abusar da magnanimidade imperial e não subestimar os costumes de outras cidades.
A esposa de Nero, Popéia Sabina, foi uma grande protetora do judaísmo. Em geral, a administração romana estava sempre pronta para contemporizar ao máximo, e mais ainda, com todas as exigências que para eles era religio lícita. Vespasiano e seus sucessores corroboraram os privilégios já concedidos por César e Augusto. Os judeus podiam se casar, assinar contratos, adquirir propriedades, ocupar cargos públicos, possuir escravos e muito mais, como qualquer cidadão romano. As comunidades judaicas podiam administrar sua própria propriedade e tinham sua própria jurisdição, embora limitada. Mesmo após a insurreição de Bar Kokhba, o imperador Adriano e seus sucessores consentiram na celebração pública do culto judaico, concedendo dispensa de obrigações comuns incompatíveis com sua religião. Mesmo nas províncias, quase não havia restrições contra eles. Eles construíram sinagogas, nomearam seus curadores e foram isentos do serviço militar em resposta às suas crenças. E aí, por isso mesmo, eu peguei vários livros aqui para mostrar o quanto esse senhor Michel é uma fraude. Ou pelo menos o que ele prega é fraudulento. Eu acho que a gente está vendo aí quem é que está pregando fraudes, né? Fraudes intelectuais monstruosas, na verdade. Eu acho interessante que ele cita os cristãos gregos para falar da decadência da cultura latina. Ou seja, ele não sabe a diferença entre um cristão grego e um cristão latino. Bom, como é próprio de difamadores e caluniadores ignorantes, que é o perfil do Conde, ele não assistiu o vídeo ao qual ele está se referindo. Ele simplesmente ignorou o que ele viu no vídeo e passa a mentir abertamente para o público dele. Vou mostrar aqui o que está lá no meu vídeo, que foi gravado semana passada. Quando falamos em um apagão literário europeu, temos que esclarecer que o lado oriental do Império Romano, o bizantino, que iria sobreviver às invasões germânicas até 1453, este sumiço da alta literatura clássica não aconteceu. Mas no Ocidente, quando olhamos para ele por volta do ano 400, o que restou da alta literatura é muito pouco. Será que é preciso enfatizar o quanto de calúnia e farsa que esse rapaz inventa? O problema é que ele encheu o meu vlog de citações históricas completamente desconexas e que quando vocês conferem as fontes originais, vocês percebem que a conclusão dos textos que são citados destoam completamente daquilo que ele quer defender. Atribuir aos outros o que você faz é algo bem olaviano, segundo o adágio que ele ensinou, possivelmente ao Lupô. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Quanto às tais citações desconexas que ele me acusa, vamos dar uma olhada, por exemplo, na citação que eu fiz para ele, que ele simplesmente ignorou. Mas antes, tem uma fala nossa sobre Juliano Apóstata, e o Conde vai dizer o seguinte para mim. Eu estou dizendo que Juliano não é um desses defensores de fogueiras humanas e que ele não perseguiu o cristianismo para suprimi-lo, para matar os cristãos, pelo contrário, não é? E que ele se relega, a política juliana se relega a algumas medidas como a proibição do ensino público pelos cristãos. Isso ele fez. Mas não que ele quisesse matar os cristãos, ou assassiná-los, suprimir a religião cristã. Mas o Conde de Lupo vai falar isso aqui pra gente. Meu caro, sua mania de mentir é patológica e fatal. Você é desonesto em uma escala que chega a ser doentia. A restauração do paganismo como mesmo o apoio de Juliano ao mitraísmo tinha assim como meta a tentativa de destruir o cristianismo e os cristãos. E aqui ele vai falar, deixa eu te destroçar aqui, você fala das fogueiras como se o Império Romano não tivesse práticas tão brutais quanto para matar cristãos. E com relação especificamente ao Juliano Apóstata, ele vai falar o seguinte aqui. Seguir a fé cristã seria automaticamente rejeitar o paganismo. Sim, os pagãos matavam os cristãos justamente porque não seguiam os ritos do paganismo. Que palhaçada a sua, agora você os transforma em tolerantes só porque essa historiadora idiota assim o diz pra você. Bom, já vimos que essa ideia de intolerância romana é uma coisa que colocaram na cabeça do Lupô, é uma coisa que não existe na história.
não é? Não há que há liberdade de consciência, mas a tolerância da parte do Império Romano, até porque ele era um império, a definição de império implica essa tolerância. Agora vamos ao texto que ele diz que é bastante desconexo daquilo que a gente estava conversando, ou seja, aqui prova o contrário da tese que eu estou argumentando. Esta citação é do Daniel Ropes, ou seja, um apologeta cristão, um historiador bom, mas ele tem uma visão pró-igreja. Então vamos ver o que ele vai dizer sobre essa questão do Juliano Apóstata. Vamos lá. Em 362, uma lei escolar afastava os cristãos do ensino, sob pretexto de que não se podiam ensinar os clássicos, desprezando os deuses que ali são honrados. Aqui e acolá houve episódios sangrentos. A população saqueou as igrejas na Síria e na Fenícia. O bispo de Aretusa, o mesmo que em 337 havia livrado Juliano de ser assassinado, foi torturado até a morte por ter atacado os pagãos. Presbíteros e simples fiéis que se tinham lançado contra os ídolos foram executados. Juliano não aprovou esses excessos e chegou até a desaprová-los. Juliano não aprovou esses excessos e chegou até mesmo a desaprová-los. Juliano nunca matou um cristão, segundo essa versão idiota, estúpida e ignorante do Conde Lupo. Lupo, como é que poderíamos chamar a gente que faz esse tipo de deturpação histórica neste nível? Ou você é muito desonesto, ou você é muito ignorante. Lupo, nós temos que concordar. Você é muito desonesto e também é muito ignorante. Bom, para fechar com chave de ouro, segundo a expressão do Conde, né? E para mostrar a inépcia dessas pessoas, desses difamadores, caluniadores profissionais, né? Que é o caso dele. Nas conversas que eu tive com ele no canal dele, eu coloquei um post e ele apagou, porque ele não tem resposta para essas coisas, né? Nós sabemos que algumas bibliotecas da antiguidade foram queimadas pelos cristãos, ou por autoridades cristãs, e até mesmo por fiéis cristãos, tá? E aí eu faço uma provocação com ele, que é essa aqui. Conde, é verdade que o Papa Gregório o Grande mandou queimar várias bibliotecas romanas, incluindo a do Palatino, destruindo não só vários autores clássicos, mas todos os livros que faltam da obra de Tito Livio, que sei que você nem sabe quem foi? Bom, a resposta que eu obtive disto aqui é essa aqui. Bom, e qual a resposta eu obtenho dele? A de sempre. Ele vai falar para mim que são vozes da minha cabeça. Ele não conhece as fontes, ele é um ignorante histórico, então tudo para ele são vozes da minha cabeça. Eu respondo para ele que ele encontra no padre da igreja, né, John de Salisbury, no Policráticos. Bom, ele vai dizer para mim que ou são vozes da minha cabeça ou são fontes do site Neuateca. Eu falo para ele que é um padre da igreja e ele simplesmente ignora aquilo, diz que eu sou um farsante e ignorante, como vocês viram no vídeo dele de refutação. Mas vamos esmagar esse mosquito intelectual? Olhando no próprio João de Salisbury, ele falar que o padre Gregório queimou bibliotecas? Vamos lá? No livro 8, capítulo 16, João de Salisbury dirá o seguinte: disse, no entanto, que foi o bem-aventurado Gregório que incendiou a biblioteca pagã para que houvesse um lugar melhor para a Sagrada Escritura, juntamente com maior autoridade e dedicação mais fervorosa. Então, quer dizer, há todo um relato aqui, obviamente, mas ele diz textualmente que o Papa Gregório incendiou uma biblioteca cristã, e a gente vai ver aonde é essa biblioteca cristã agora. Aliás, aonde era essa biblioteca que ele incendiou. Essa resposta está no livro 2, no capítulo 26. Além disso, aquele Santíssimo Doutor Gregório, que com a doce chuva da pregação regou e embriagou toda a igreja, não só retirou a astrologia da corte, mas, como diziam os antigos, entregou ao fogo, considerando sua desprezível leitura todos aqueles escritos que Apolo Palatino tinha. E essa era a biblioteca. Tá, mas ele queimou só os livros de astrologia? Não. Tá escrito aqui. Entre eles, os principais eram aqueles em que os planos dos seres celestiais eram supostamente revelados aos homens e suas intenções. Ele queimou a biblioteca inteira, então foi tudo embora. Tá certo?
Bom, acho que já deu para ver, né? Pelos poucos exemplos que eu dei aqui, o desnível intelectual, a fraude, a desonestidade, né? Argumentativa de quem me acusa disso, né? O que eu acho realmente impressionante é que, mesmo sem se dizer, né, Olavete, e renegar hoje em dia a influência que eles tiveram deste indivíduo, eles façam exatamente o adágio que ele atribuía a Lenin, mas que era dele mesmo, né? Que era o acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é, que é o que o Lupo, que é um mosquito intelectual, né? Que é uma fraude, está fazendo comigo. Então, essa é a primeira parte da minha resposta ao videozinho dele que ele fez. A minha segunda resposta será em relação a realmente a tese que não é minha e que eu estou aí encampando sob um certo aspecto e até uma certa medida. E isso eu vou explicar com detalhes num próximo vídeo resposta. Então, por hora é isto. Bom, pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.